Pode começar. Olá, hoje a gente vai trabalhar na nossa aula o conceito de análise de políticas públicas, e o ciclo de políticas públicas e especialmente as tipologias de políticas públicas. Por que é importante analisar isso? Porque nas políticas públicas, a forma com que o governo ou o Estado, interagindo com a sociedade, desenha e implementa elas, diz muito respeito à natureza da política e às consequências que elas terão sobre a realidade social, sobre os grupos de beneficiários que elas se destinam. Então, políticas compensatórias, políticas redistributivas, políticas distributivas, todas elas têm impactos diferenciados, porque elas têm naturezas específicas, né? Então, vamos ver aqui na sequência das nossos slides aqui da nossa exposição. Então, retomando, né, a análise de política pública sempre coloca essas questões, né, policy analysis, como é que a política é feita, qual é o problema que ela pretende resolver, que racionalidade ela busca, quais são os instrumentos que ela utiliza, enfim, questões básicas da análise política. Junto com a policy analysis, nós temos a avaliação de programa. A avaliação de programa sempre coloca a perspectiva num grau mais elevado, porque o programa ele é uma categoria mais abrangente de organização, inclusive ele é a base, por exemplo, do plano plurianual, né? Então, o programa avalia sempre qual é a necessidade daquela política pública, qual é a relevância, qual é o desenho que ela vai assumir, se a implementação dela tem uma utilidade específica para concretizar objetivos desejados ou almejados pelo governo, né? E o terceiro elemento, junto com a policy analysis e a análise de programa, é a avaliação de contexto, né? Como a gente abordou já também em outras aulas. Aí o contexto é fundamental que o analista, o gestor que está fazendo análise, aplicando o manual ex post de avaliação, entenda quais são as características históricas, né, ambientais, sociais, econômicas, culturais, quais são as características do governo que está implementando essa política, esse governo trabalha em rede, que tipo de rede é essa, como é que ela funciona, quais são os nós que organizam essa rede, quais são as relações intragovernamentais, Estado, município, União, como é que a federação se organiza, são relações de cooperação ou são relações de competição? Que implicação isso tem para a implementação da política? Qual é a cultura institucional? É bem difícil, mas super importante que o analista atente para isso, né? Quais são as regras do jogo do governo, enfim, as regras tácitas, né? Como é que o governo se governa? Como é que as coisas são decididas? Como é que os centros de poder funcionam, né? Como é que a opinião dentro do governo é formada? Quem são os formadores de opinião? Quais são as crenças, as ideologias, as atitudes que orientam? Que tipo de governo é? Tudo isso, embora envolva, né, especialmente essa questão aqui das crenças, né, envolve uma certa subjetividade, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante porque isso envolve também conhecer em que medida certas políticas vão se destacar e outras políticas vão naufragar, né? E para isso a gente tem a ajuda dos cientistas políticos, né, dos estudiosos da administração pública que analisam essas questões, ok? Então, vamos adiante. O ciclo de políticas públicas, a gente usou a abordagem do Lassell, que é clássica, tradicional, e é conhecida como abordagem de etapas. Ele é muito didático, ele é muito pedagógico, né? No início, você tem aqui um problema, você tem a identificação de questões vinculadas à realidade social, à realidade política, à realidade econômica, que precisam ser investigadas e precisam ser analisadas do ponto de vista da questão política mais central, que é qual é o problema que a política pública tem que resolver, né? Qual é o problema que ela vai atuar. Então, a definição de agenda, que é esse ponto aqui, ela trabalha muito com isso, né? Ela trabalha muito com ela trabalha muito com a definição da realidade social. Depois vem a etapa de formulação, quando essas questões entram para a agenda de governo. E quando é que isso entra para a agenda de governo?
e momentos de definição das prioridades do país. E que momentos são esses? Geralmente o processo eleitoral, onde as pessoas, com base nas opções programadas, votam nos partidos, nos programas que estão disponíveis no processo de competição eleitoral. Também em momentos de crise, de definições de orçamento, enfim, existem várias janelas de oportunidade em que essas, digamos assim, essas formulações de políticas, essas janelas de políticas se abrem, né, na vida de um governo, de uma sociedade, para formulação de políticas e definição dessas diretrizes. Em seguida, temos o momento de tomada de decisão, quando o governo, interagindo com a sociedade, com o executivo, e muitas vezes com o judiciário, né? Temos um fenômeno aqui também conhecido como a judicialização de políticas públicas. Hoje em dia, esse é um fato muito estudado no Brasil, né? Dado o grau de engessamento de certas estruturas de políticas que nós temos no país, né? Vocês imaginem, por exemplo, as políticas públicas de saúde, onde os prefeitos, os governadores de estado, muitas vezes têm que fornecer medicamentos e serviços de saúde sob mandato judicial, sob ordens judiciais, sem que isso esteja concatenado a um planejamento estratégico, a uma sistemática mais coerente do sistema de saúde. Sem falar nos impactos orçamentários, né? Depois tem a fase de implementação, que é uma fase de definição da burocracia, das estruturas, do modelo de gestão, basicamente do modelo de gestão, do gerenciamento das políticas, uma fase de avaliação e monitoramento, que vai indicar o que tem que ser melhorado, e isso vai alimentar, de novo, uma definição de agenda. Então, em tese, isso forma um movimento virtuoso de políticas públicas. Na prática, nós sabemos que essas 5 fases, elas se misturam totalmente. Você pode ter, na hora da avaliação, uma reformulação, você pode ter, na hora da implementação da política, uma nova definição de agenda, né, em função de interesses específicos de um grupo, por exemplo, que ficou descontente com a política e que passou a reivindicar, a exercer pressão no governo. Você pode ter, na hora da formulação, um processo de avaliação em função de aprendizados e de lições aprendidas ao longo das políticas. Esses movimentos aqui, todos no mundo real, eles são combinados, né? Eles não são tão lineares como o Lasswell quis nos fazer acreditar aqui nesse modelo. Mas, didaticamente, ele é interessante. Então, vamos adiante. Aqui, uma outra forma de expressar o ciclo da política, coloca ele em 4 fases, né? E não em 5. Então, nós temos aqui o reconhecimento da agenda política, digamos assim, da definição do problema, que é o principal, a seleção de alternativas, e essas perguntas que eu achei muito interessante colocar, porque elas são didáticas, né? Então, a primeira pergunta é essa: de que problema se trata e qual a origem do problema? Vocês vejam que, no início, sempre começa com a pergunta de qual é o problema. Se essa pergunta não é bem respondida, todo o ciclo posterior à montante, né, a jusante, aliás, dessa pergunta, ele fica comprometido. Ele fica absolutamente comprometido. Em seguida, tem a formulação das alternativas, e a pergunta é: quais são as alternativas de solução? Como escolher? Por quê? Porque as alternativas de solução de um problema, por exemplo, a metade sul do Rio Grande do Sul tem um baixo nível de desenvolvimento regional e econômico. Quais são as alternativas para fazer com que essa região se desenvolva? Bom, existem milhares de alternativas e quase todas elas são concorrentes entre si, são mutuamente exclusivas, porque implicam, por exemplo, em gastar recursos orçamentários que são escassos, né, e não são universais. Então, aqui o analista tem que entender quais são os critérios. Eu vou repetir porque isso é importante. O analista aqui tem que entender quais são os critérios que foram usados para escolher entre as alternativas que prevaleceram no final. Por que a alternativa A foi escolhida em relação à alternativa B? Foi um critério econômico, de eficiência, de eficácia, de custo-benefício? Muitas políticas, infelizmente a maioria delas, não deixam claro quais são os critérios que elas mesmas utilizaram para fazer as suas escolhas nas alternativas, nos seus desenhos. E isso, por si só,
já é um problema de desenho, que vai incorrer depois, vai produzir problemas de implementação. Na implementação, a pergunta é essa: como colocar a alternativa em ação? A palavra mágica aqui é isso, né? Popularmente, a gente tem um ditado: na prática, a teoria é outra. Aqui, esse ditado ganha toda a sua dimensão e sentido. Por quê? Porque a prática, quer dizer, o mundo real, sempre vai ser mais rico, cheio de surpresas, incertezas, do que os modelos teóricos mais elegantes e sofisticados. E muitas vezes os analistas, eles se envolvem tanto com os modelos e as teorias que eles ficam cegos para as surpresas que a realidade apresenta na hora de fazer as avaliações, né? Muitas vezes até isso acontece, as análises chegam a distorcer elementos da realidade, por exemplo, a escolher informações que me interessam, né? Esse tipo de viés de seleção às vezes acontece para provar a teoria que eu estou defendendo no meu grupo, na minha corporação, no meu ministério. Então, eu preciso estar aberto aos sinais, aos fatos que vêm da realidade para fazer essa avaliação. E, por fim, como está funcionando e quais são os seus efeitos, né? Como se pode melhorar. E aqui o grande problema é que, na nossa cultura de gestão pública, o erro, o defeito, a falha, elas não são vistas como uma forma de aprendizagem, elas são vistas como um processo de fracasso individual e coletivo. Então, isso tem que mudar, isso é um problema da nossa cultura, né? É preciso que a gente aprenda com os erros, aprenda com as falhas, né? E aprenda com as lições das políticas mal executadas e mal sucedidas, para que esse processo melhore com os ciclos que se reproduzem mais adiante. Então, são as questões fundamentais da política que a gente coloca no ciclo de política pública que a gente vai ver mais adiante na avaliação ex post. Bom, o que seria uma boa política pública, né? Parece uma pergunta que tem um viés moral, né? Tem um viés assim mais subjetivo, mas não é. É uma discussão interessante, né? A influência é recíproca e se relaciona à dinâmica de poder político, ou seja, capacidade de influência dos atores sociais. Então, o que é bom e o que é ruim do ponto de vista de política pública depende muito dessa dinâmica de poder, né? Porque às vezes uma política pública que é boa para um setor é ruim para o outro e vice-versa. Então depende de quem analisa, né? A gente sempre diz, um pouco brincando, que um ponto de vista é sempre a vista de um ponto, né? Aqui essa afirmação cabe bem. As políticas públicas são instrumentos nesse jogo, favorecendo ou fragilizando alguns atores. Então, aquilo que eu citei antes, né, da política de reforma agrária, né, muitas vezes ela pode fragilizar o setor, por exemplo, os proprietários rurais, se for uma política de ampla desapropriação com base legal de terras para fins de reforma agrária, né? Ou pode fragilizar, ao contrário, os agricultores que não têm terra, na medida que ela restringir ou retirar recursos do orçamento, ou impedir a desapropriação, as indenizações para a compra de terras, né? Enfim, depende das escolhas, depende, de novo, das escolhas, da visão de governo que se tem. Os partidos, nessa pergunta, podem ser entendidos como ofertantes de políticas públicas ou demandantes, né? Como atores importantes nesse jogo. E aqui a gente tem vários paradoxos que a ciência política analisa, né? Como a formação das maiorias, né? A dificuldade de agregar interesses e preferências numa sociedade muito complexa, muito heterogênea, que depois, se alguém quiser, pode consultar essas palavras, esses termos aqui, o paradoxo de Condorcet, a teoria da impossibilidade de Arrow, né? A gente não vai estudar a fundo, porque não é o objetivo do curso, mas colocam questões complexas para o processo de decisão que explicam, inclusive, como é que funciona uma democracia, né? Bom, aqui um outro diagrama para explicar o ciclo de política pública, colocando ênfase numa questão importante, que é a questão processual. Política pública é sempre uma questão processual, por isso que o processo de política pública nesse ciclo envolve colaboração, envolve escuta, envolve valores, envolve conflito, envolve negociação. Acho que essa é a palavra-chave para entender a formulação de políticas e a implementação de políticas públicas, e envolve um processo decisório, ok? Adiante. Nós temos, então, várias tipologias de política pública, né? A gente pode ter uma tipologia de política
com base nos instrumentos. Ou seja, de acordo com o instrumento que a política adota, ela pode ser classificada. Basicamente, as escolhas de uma política é intervir, ou seja, o governo atua proativamente, ou não intervir. Se a intervenção for a adoção, for a escolha adotada pelo governo, existem várias formas do governo intervir. O governo pode intervir regulando um setor, regular o setor aeronáutico, estabelecendo leis de uso do espaço aéreo, dos aeroportos, da infraestrutura aeroportuária, etc., né? Pode ser enviesada, criando vieses de preço, de mercado intencionais, deliberativos, para executar a política pública, né? Por exemplo, a política de preços mínimos ou tabelamento de preços, e pode ser estruturada, né? Uma política pública de mais fôlego, de longo alcance, por exemplo, uma política de geração de empregos, né? Ou de desenvolvimento regional, né? E pode ser também uma política pública que escolha não intervenção, quer dizer, uma política pública de viés mais liberalizante, né? Então, aí a política pública vai usar muitos conceitos de mercado, vai usar muitos incentivos de mercado, vai estar muito baseada na postura e na iniciativa da sociedade civil, tanto individual quanto coletivo, e nas famílias de modo geral, né? Aqui tem um diagrama de liberdade, ou seja, nesse ponto aqui tem uma liberdade individual muito grande, aqui tem uma liberdade individual menos significativa. Aqui tem uma coerção estatal muito pequena. Nesse campo da intervenção tem uma coerção estatal muito grande. Eu diria que no mundo real as políticas públicas elas transitam de um mundo para o outro. Muitas políticas combinam formas de intervenção com formas de não intervenção. Eu coloquei aqui a posição de um grande pesquisador, que é o Evert Vedung, sobre políticas públicas, porque ele traz essa classificação que eu achei interessante. Assim, políticas públicas podem ser classificadas como regulatórias, econômicas ou de informação, com base nos seus instrumentos, né? As regulatórias são aquelas que têm leis, regras, regulamentos, controle e fiscalização, né? Imagine, por exemplo, a política regulatória da circulação urbana da cidade, do trânsito urbano. As regras de trânsito são regras típicas de regulação de um sistema social, que é o sistema de circulação. Políticas econômicas, que são instrumentos, essas atuam diretamente na formação de preços, na alocação de recursos, né? Reduzindo custos, por exemplo, quando tem subsídios, né? O governo tem uma política de subsidiar a cesta básica. Por quê? Porque entende que quanto menor o salário das pessoas, maior é a proporção da renda que elas ganham que é gasta com salários, com alimentos. Então, está correto usar recursos dos tributos, que são recursos coletivos de todos nós, para, de alguma forma, subsidiar o custo de vida dessas faixas mais de salários mais baixos da população, que é a grande maioria da população brasileira, e que há um critério envolvido, inclusive, de justiça, de equidade social. São políticas que se notabilizam pelo instrumento econômico. E há políticas também que são notabilizadas por usar instrumentos de comunicação, ou seja, que procuram persuadir ou dissuadir os comportamentos individuais e coletivos, né? Por isso que esse livro do Vedung, que tem um nome até um pouco engraçado, né? Carrots, Sticks and Sermons, né? Ele fala exatamente disso, né? É preciso dar incentivos, é preciso dar incentivos positivos, negativos, né? Punições e, eventualmente, sermons, né? Da informação, da comunicação. Bom, resumindo, então, o que as políticas públicas elas podem nos colocar, assim, do ponto de vista das definições que a gente viu até agora, né? Elas permitem distinguir entre o que o governo faz, deixa de fazer, não se restringem ao governo, não se limitam a simplesmente leis e regras, mas a comportamentos. Elas têm uma natureza intencional, elas persistem no tempo, elas são um campo de disputa, isso é muito importante, né? As políticas públicas, elas têm uma natureza eminentemente política, né? Lembrem daquela relação entre politics e policy, são dois universos que se relacionam, né? E elas diferenciam-se de políticas sociais. Num país como o nosso, onde as políticas públicas geralmente foram confundidas com políticas sociais, é basicamente porque as nossas desigualdades são tão grandes que praticamente tudo que o Estado fez ou faz tem muito a ver com a correção das desigualdades sociais. Por isso que o termo políticas públicas praticamente se confundem com
com políticas sociais, mas as políticas públicas são muito mais do que isso, ok? Então, vamos adiante. Resumindo essas definições, né? Vou botar aqui todas elas para a gente ver numa sequência. Então, atividade governamental define um propósito, uma situação desejada, é uma norma, procura atingir um conjunto de objetivos. A política pública ela é a implementação que vai depender de muitos fatores que não são controlados, então isso é uma questão muito fundamental. Quando a gente vai fazer uma análise de política pública, a gente tem lá o objetivo, construir 10 mil casas. E a gente vai ver que o Ministério lá conseguiu fazer só 5 mil casas. Bom, porque existem muitos objetivos que não são controlados pelo decisor, ou orçamentários, ou de contexto, e o avaliador de políticas públicas, nós, no caso, estamos fazendo curso de avaliação, temos que ter consciência desses fatores não controlados, para poder fazer uma avaliação equânime, justa, inclusive, da execução da política. Preciso saber que sempre há uma tensão entre escolhas e intenções, né? É uma tensão lógica entre esses dois universos. Desta tensão vai sempre resultar que toda política pública, e aqui toda política pública, vai estar sujeita a um processo de negociação, de barganha e de reformulação contínua. Quer dizer, elas não são estáticas. Mesmo políticas públicas que deram certo historicamente, sei lá, vamos pegar o PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que deve ter décadas de funcionamento. Ele passou por várias mudanças, modificações, melhorias, negociações, né? Então, mesmo as políticas públicas mais bem-sucedidas, elas sempre estão vivas, estão dinâmicas, existem de forma dinâmica, né? Em relação às tipologias de políticas públicas, o Lovi propõe 3 tipologias, né? As regulatórias, eu vou passar rápido porque elas são evidentes, né? São leis, códigos, normas, enfim, tudo que fixa regras de comportamento, código de trânsito, lei de responsabilidade fiscal, os regulamentos da operação da Bolsa, a CLT, enfim, tudo isso são regras que pertencem a políticas públicas, que consubstanciam, que dão diretrizes para políticas públicas. As políticas regulatórias, então, elas envolvem um conjunto de informações que podem ser associadas ao cumprimento de regras, né? Aqui o Lovi coloca vários exemplos, né? Por exemplo, aqui, vale salientar que as políticas regulatórias podem ter efeitos redistributivos, pois ao regular certos setores, pode-se gerar transferência de riqueza. Por exemplo, se o governo regular o setor de combustível, obrigando a aumentar a quantidade de álcool na gasolina, vai beneficiar os usineiros que produzem álcool e vai prejudicar os refinadores que produzem combustível, né, com base no petróleo, porque vai diminuir essa proporção e, portanto, a demanda e o consumo, transferindo riqueza de um setor para o outro. É um exemplo muito singelo, muito simples, mas que a lógica é essa, né, de uma política regulatória que pode ser redistributiva, né. Outra política que o Lovi define como regulatória podem estar associada, por exemplo, a questões de posicionamento social, né. Na arena redistributiva, portanto, estão em jogo interesses dos lados distintos de uma questão. A negociação é possível, mas apenas como mecanismo para suavizar os impactos da política, ou nunca para casar os interesses de ambos os lados. Então, muitas vezes, a política ela tem que arbitrar quem vai ser mais beneficiado ou menos beneficiado. E a regulação, ela vai definir isso. É como se fossem as regras de um jogo de futebol, né? Elas não definem os vencedores, mas elas definem a convivência entre opiniões distintas e divergentes. Exemplos, políticas sociais, como assistência social, que é destinada exclusivamente aos cidadãos de baixa renda, é a aposentadoria para trabalhadores que não contribuem para sistemas previdenciários. É óbvio, né? Se as pessoas que não contribuíram têm direito, é porque a sociedade, em algum momento, com algum nível de acúmulo de maturidade social, discutiu que era importante que os recursos públicos fossem usados para manter esse segmento da população, que mesmo não contribuindo, tem direito, por justiça social, né, a ter esses benefícios. Então, é o exemplo de uma política regulatória com caráter redistributivo. Eu não vou ler esse quadro, mas esse quadro estabelece um conjunto do que são essas arenas regulatórias, né, essas instâncias que podem ser desde o Congresso Nacional até um conselho,
que estabelecem como é que os conflitos dessas políticas públicas vão ser resolvidos, né? Que tipo de alianças são feitas entre os vários setores, né? Depois vocês podem aprofundar mais esse tema. Outra política pública, né? outra classificação, outro nível de política pública do Lovi são as políticas distributivas. Então, as regulatórias são aquelas, agora tem as distributivas. Elas geram benefícios e custos que são difusos, ou seja, é difícil identificar exatamente qual é a origem desse custo, né? Qual é o beneficiário dessa política. São desenvolvidas geralmente em arenas com conflito de menor intensidade, tem menor oposição, exatamente porque você não consegue identificar quem é que está pagando exatamente aquela política ou quem é que está recebendo, já que elas são de benefício quase que universal, né? Elas são tão consensuais e tão universais que não tem oposição, não tem divergência em relação a elas. A dificuldade é definir os limites dos benefícios. Existe uma ambiguidade, né, entre o log rolling, né? Log rolling é a negociação de favores, né? O quiprocó com a troca de votos por membros legislativos para obter a passagem de ações de interesse para cada membro legislativo. É uma palavra anglo-saxã, né, de origem inglesa, usada na literatura americana para definir esse processo de barganha, de negociação entre os agentes políticos, né? Então, por exemplo, subsídios, gratuidades, incentivos fiscais, renúncias tributárias, programas de renda mínima, são todas políticas distributivas, né? Algum setor da sociedade ganha, o custo é socializado através dos impostos que todos pagam, porque são recursos públicos, e muitas vezes é difícil você identificar as fronteiras de quem recebe e de quem paga. Então, isso é complicado. Essas políticas distributivas, elas têm um conjunto de características que a gente não vai entrar aqui detalhadamente, mas depois vocês podem analisar no slide, né? Elas têm uma característica muito interessante porque elas são a base das políticas sociais. Geralmente, políticas sociais são distributivas ou redistributivas, né? Então, as arenas, ou seja, as instâncias, os locais onde essas políticas distributivas são elaboradas, estão colocadas nessa tabela, que depois aconselho a ler com mais calma, porque aqui coloca todas as categorias do tipo de arena, os benefícios, os custos, as decisões, o padrão de interação, enfim, é uma tabela da professora Graças Ruas, que é bem didática, bem interessante para entender como é que funciona esse tipo de política. E, por fim, o Lovi coloca uma outra característica, uma outra classificação de políticas redistributivas. Essas políticas, os benefícios são específicos, ao contrário das outras, né? Os custos são específicos, elas costumam contrapor interesses muito antagônicos, né? Elas se desenvolvem com alto nível de conflito, portanto, elas geram um grau de tensão social muito grande, né? O exemplo, reforma agrária, política de cotas, distribuição de royalties, política tributária em geral, porque, basicamente, você tira de um setor e dá para outro, através de mecanismos legítimos de escolha, por exemplo, uma decisão do Congresso, mas elas são muito conflitivas, elas geram muita dissipação de energia institucional, política, né? Muito debate nacional, mas são políticas também públicas importantes, necessárias, e implicam em grandes escolhas que o país tem que fazer, né? Para corrigir sua desigualdade social, seu nível de desenvolvimento desigual. Aqui a tabela que traz as arenas dessas políticas, né? Como é que elas funcionam, esses ambientes onde essas políticas são discutidas. E tem uma última política, uma última classificação que o Lovi coloca, menos conhecida, que são as políticas constitutivas. Constitutivas são aquelas políticas públicas que têm origem constitucional, que têm uma grande ligação com mudanças de caráter constitucional. Portanto, afetam estruturas, né? Afetam competências do funcionamento da sociedade, do Estado, do país. Elas são muito mais raras de acontecer, são muito mais profundas, têm um impacto muito maior, né? Mas acontecem, por exemplo, quando o país debate a sua Constituição, as políticas públicas constitutivas entram em ação, né? Então, enfim, são as políticas colocadas aqui, também as arenas, para depois que vocês possam analisar. E, por fim, então, aqui eu trago uma tabela que traz o tipo das políticas segundo o impacto de implementação, né?
eu classifico ela nesses 4 elementos, a partir do Lovi: distributivas, regulatórias e redistributivas, e aqui as categorias de impacto, né? Por exemplo, quanto à probabilidade de implementação, quanto ao grau de oposição às decisões burocráticas, etc., serve também para a gente se localizar, se entender quais são as diferenças entre essas 4 grandes políticas, né? Aqui uma outra tabela que também traz um resumo disso, sempre com caráter didático, para ajudar vocês rapidamente a se localizar, identificar qual é a característica de cada política. E, com isso, então, a gente termina a nossa aula de hoje, que trabalhou as definições finais de política pública, o conceito de ciclo de políticas públicas, as várias classificações de políticas públicas, para entender como é que funciona essa dinâmica complexa, mas muito interessante, que é a base do funcionamento do Estado e do governo. Então, obrigado pela atenção de vocês, leiam a bibliografia, leiam os slides, especialmente essas tabelas, e até a próxima aula.